Retomando o depoimento, nós estávamos falando sobre a tal da República Sindical dentro da Petrobras. Bem. Então houve uma série de indicações de cargos de segundo escalão, de ex-sindicalistas, mas não só na Petrobras. Isso valeu para o Banco do Brasil, valeu para a Eletrobras, quer dizer, havia houve essa preenchimento de cargos, mas não que tenham caracterizado, isso foi muito usado pela imprensa, o aparelhamento, quer dizer, isso fazia parte porque os sindicatos eram o esteio, né, a base de apoio política e alguns dirigentes sindicais tinham cargos políticos, eram deputados, né, então indicavam, né, o Santa Rosa foi pela indicação do pessoal de São Paulo, né. O Diego eu lembrei o nome, Diego foi chefe de gabinete do Dutra, Diego Hernandes. E depois foi durante vários anos, com o Gabriele foi gerente de recursos humanos, que é um cargo importante, né? Mas não fundamental, não é decisório na estrutura ele era do sindicato de Capuava. O Santa Rosa, o Wilson Santa Rosa era indicação de quem? A informação que a gente tinha, ele tinha sido presidente do sindicato de Campinas, sindicato de Campinas. Ele trabalhava na Replan. Eu conheci o Santa Rosa porque eu fiquei 40 anos na Petrobras, da época de Campinas, né? E a história teria sido uma indicação. O Guxiquem confirmou mais ou menos que nessa conversa que eu tive um pouco antes do Guxiquem, um pouco antes não, algum tempo antes dele morrer. O Santa Rosa tinha mas acho que era mais do que depois que o Guxiquem morreu, o Santa Rosa continuou, quer dizer. Continuou. Então não era só do Guxiquem. E quem era o operador lá da comunicação? Tinha um operador, alguém que não sei, sabe dizer? Não sei. Mas a comunicação participava também desse esquema de arrecadação. Sim. Não só participava, tem uma característica aí até mais, não é só a questão de arrecadação, é a questão do direcionamento do patrocínio. Tá? Uma das coisas que o Santa Rosa fez, isso politicamente é muito importante, independente da arrecadação de recursos, era patrocínio de festas no Nordeste. A Petrobras passou a patrocinar tudo quanto é festa de São João, lá, isso no Nordeste é muito forte. Né? Isso ela não é uma verba tão grande, mas tem um efeito multiplicador muito grande, né? Então, esse direcionamento de patrocínio politicamente é muito importante. Quem pediu esse? Não, isso não pediu, isso foi decisões lá que eles tomam, que a área de comunicação tomava, né? Tá, mas passava pela diretoria isso, né? Passava, mas era o que eu falei, era um segmento à parte. Era uma diretoria, na verdade, que os outros diretores pouco opinavam. Pouco opinávamos sobre a gestão da área de comunicação. Isso é um motivo específico? O motivo que a gente sabia que havia uma preocupação de usar essa questão de comunicação também nesse sentido político, ou seja, usar o patrocínio político, que a Petrobras tem, como eu falei, tem uma verba enorme de comunicação. Qual era a verba comparada com as outras diretorias? Não, muito menor, porque a área de comunicação não compra equipamento. Mas comparado com a sua? Não, bem menor. Tá. Mas repara que patrocinar uma festa de São João custa R$500 mil. Sei. Né? Mas tem um efeito multiplicador, um efeito político enorme. E por aí vai, patrocinar uma equipe de handball no interior de São Paulo também. Então, essa verba, e a Petrobras patrocina teatro, patrocina cinema, quer dizer, isso tudo tem tem a formação de opinião, formadores de opinião. O meio artístico é muito sensível à questão de patrocínio, né? Me diga uma coisa, esses patrocínios todos pela Petrobras têm incentivos fiscais, obviamente, né? A parte da Lei Rouanet, sim, outros não. Rouanet, né? E não patrocinou tanto que tinha créditos para anos e anos e anos. O senhor foi levado isso para a diretoria executiva? Não é nada que chamasse atenção assim de números assustadores de crédito para anos e anos. Porque era o que o Santa Rosa apresentava eram programas de patrocínio. Vamos lá, entendeu? A gente não tinha muito o que questionar, porque o recurso estava disponível e o direcionamento era o direcionamento
que a gente está falando em diretorias, antes de avançar para os outros pontos, vamos falar das outras diretorias. Paulo Roberto a gente já sabe como é que funcionava. Renato Duque também tinha o programa de arrecadação de propina dele, né? Guilherme Estrela, diretoria de exploração e produção, como é que funcionava? Olha, eu não sei como funcionava em detalhes. Eu sei que a referência do Estrela, o Estrela uma vez me disse, né, quando eu estava saindo da diretoria, eu lembro que a última reunião que nós tivemos foi a reunião de planejamento no início de 2008. A diretoria se isolava durante uma semana, foi em Búzios. E já estava certo que eu ia sair, já era questão de semanas. Né? Aí o Estrela sentou lá no café da manhã e falou, olha, para mim não é novidade, você está vivendo, eu já vivi várias vezes. Eu já fui substituído 3 vezes e acabei ficando. Foi aquela época do diretoria que fui a Poço. Ele chegou a ser, o Djalma veio na minha sala já comemorando a indicação dele me pedir a sessão de um gerente meu que ele queria levar para a gerência executiva da área dele, porque aquele deputado Severino tinha indicado o Djalma como diretor de IP. E o Estrela falou que por 3 vezes o Gabriel comunicou a ele que ele estava fora, porque a pressão era muito grande em cima dele. Então o Estrela, desde o começo, o que ele fez foi delegar ou seja, para os gerentes executivos dele o gerenciamento dessa arrecadação. Agora, de que maneira esses gerentes faziam, não ficou tão explícito como a questão da SBM, né, que isso foi, a SBM coloca lá o nome dos gerentes lá do Estrela. Mas ele sabia que havia uma arrecadação. Não, que ele sabia é evidente, o que o senhor falou, como todos os diretores sabiam, né? Mas aí havia o viés partidário. Tanto o Estrela como o Hildo, que são os diretores. O próprio Almir é que se protegeu muito bem, mas eram diretores vinculados ao PT, mantidos pelo. No caso específico, vamos lá, do Hildo do Estrela, que tinham áreas importantes de investimento e tal. Claro, o Hildo muito menos que o Estrela, porque o IP é o nosso maior orçamento, né? Mas sabiam que essa arrecadação privilegiava ou beneficiava o partido. Então, eles não. Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Especificamente. Tanto no caso do Hildo quanto no caso do Estrela, que fazia a parte operacional da arrecadação da propina, então eram os gerentes executivos. No caso do Hildo, era meio difuso. Falavam no irmão do Hildo, que era político, era prefeito no interior da Bahia, mas eu nunca soube direito como é que o Hildo operava. Porque o Hildo trocou várias vezes de gerente. O Hildo teve uma administração muito instável, devido à pressão enorme que Dilma exercia em cima dele, né? A Dilma nunca se conformou com o Hildo ter sido indicado diretor, porque ela não gostava pessoalmente do Hildo, era um desafeto dela, né? Então, ele trocou várias vezes de gerentes e tal, então eu não sei dizer como é. O Estrela não, o Estrela manteve os mesmos gerentes do começo ao fim, mas o Hildo trocou várias vezes de gerente e saiu mais cedo. O Hildo saiu em 2007. Óleo e gás. Gás e energia. Gás e energia. A Graça Foster? A Graça também. A Graça também tinha essa dificuldade. Uma vez até o Duque me disse, não aguento mais a Graça dizer que ela não sabe como é que a gente consegue fazer essas operações. A Graça se mostrava intimidada pela. E aí o Duque ficou literalmente muito irritado com isso, falou, como é que ela não sabe? Né? Mas, claro que é evidente que ela também, a Graça é uma partidária, é membro do PT e tal, também dentro dessa lógica de arrecadação partidária. Né? Mas isso era. Obviamente, como nós falamos, isso não constava em pauta de reunião, né? Mas isso era conversado entre os diretores em conversas privadas. Sim. Como é que se davam essas conversas? Em que termos se davam essas conversas? Um almoço, a gente almoçava. Não, mas especificamente, conseguia arrecadar tanto? Como é que era isso? Não. Eu particularmente nunca
tive assim, com o Duque a gente acertava mais no caso da sonda aí, a divisão de pagamentos e tal, mas não havia essa prestação de contas, eu arrecadei tanto. Então, não dá para concorrer aqui nessa empresa aqui porque já foi cobrada pela outra diretoria. Isso existia ou não existia? Eu não sei. Tá. Não posso dizer que não existia porque eu não sei. Porque essas grandes essa história que foi contada, isso eu achei uma forçação de barra. Não havia um padrão que a imprensa divulgou muito isso, que havia um padrão de 1%. Isso, cada projeto era, eu sei que era um projeto, e não havia também essa cartelização, havia acordos, mas as empreiteiras tradicionalmente não se cartelizam, elas brigam feio uma com a outra, né? Evidentemente que também chegam a um acordo, mas não havia assim, formou-se uma imagem que criou-se uma regra de jogo. Eu nunca tive conhecimento disso. Quer dizer, não sei se depois que eu saí, eu não posso afirmar se isso depois evoluiu para um acerto mais abrangente, entendeu? Mas tem uns 5 anos que eu trabalhei na diretoria e já tinha muita obra sendo projetada. Não tive conhecimento desse tipo, até pelo contrário, sabia que havia uma preocupação de um derrubar o outro, e às vezes, evidente, que um interesse maior chega a ser um acordo, né? Melhor dividir um prato de moeda do que não comer nada, né? Exato. Mas, e na sua área também havia uma política um pouco diferente. E eu não tinha exatamente esse relacionamento, porque eu não investia no Brasil, então não dá para saber. Mas assim, o fato é que podemos afirmar então que a diretoria executiva sabia que estava lá para arrecadar propina. Isso é um pouco de exagero, né, Paulo? Não é que não era a finalidade precípua, né? Não, obviamente, mas uma das atividades. Sim, claro. Uma das atividades você pode afirmar que todo mundo sabia, ou arrecadava diretamente, ou alguém arrecadava ou cumpria esse papel para arrecadar. Sim. Sim. Isso é fato. É fato. Bem. Então vamos agora para o próximo ponto. Não, aí já é a substituição da diretoria. A substituição, né? Como é que foi a sua substituição na diretoria internacional? Então, eu comecei a falar, quer dizer, houve essa venda, dessa ideia de que a diretoria internacional tinha uma arrecadação sem controle, ou melhor dizendo, os investimentos, o orçamento não tinha controle, o que era totalmente inverídico, mas a ideia era muito, quer dizer, caiu muito bem no meio dessa bancada do PMDB e que se uniu usando como instrumento de pressão a manutenção da CPMF. E isso passou a ficar muito forte ao final de 2007, né, quando foi informado que a pressão era quer dizer, os deputados se revezavam na pressão individual em cima do presidente Lula, né? Aí eu comecei a fazer os contatos, a mexer, né? E nessa época o PMDB do Senado estava enfraquecido, né? Para a indicação do novo diretor internacional. E o instrumento era apoiar a manutenção do CPMF. Isso de fato foi feito. Então. E o Lula cedeu a essa pressão. Eu confirmo, quer dizer, eu mantive contato com uma série de deputados, de senadores, onde me foi dito que não havia uma
Nada contra mim pessoalmente, desde que eu garantisse, quer dizer, eu poderia continuar no cargo desde que eu me comprometesse a pagar uma prestação, uma contribuição mensal. Isso foi um emissário dessa turma. Qual foi o emissário? Não foi um deputado, foi um emissário que eu não me lembro o nome, foi no escritório do Wilson Quintela, que tinha, junto, estava até o Fernando Baiano, estava junto comigo esse dia, e que falou claramente que se eu, desculpe, estou confundindo, esses foram dois emissários. Esse veio dizer que, foi nessa reunião do Wilson Quintela, na sala que era em frente à Petrobras, onde estava o Fernando Baiano, que fez o desenho de um ringue de boxe, falou: esse ringue é nosso e nós vamos colocar o nosso lutador, nosso campeão. Pode ser o senhor, depende de um acerto. Foi quando o Bulay, o Fernando acionou o Bulay, e o Bulay marcou um encontro com o Michel Temer, que era presidente da Câmara, em São Paulo, para ver se havia a possibilidade de reverter essa situação. E o presidente Temer falou que, olha, ele tinha as melhores referências a meu respeito, mas que ele tinha que atender ao pleito da bancada. Ele não podia contrariar um pleito da bancada. A questão da prestação mensal me foi trazida por um deputado de Minas, um veterano deputado de Minas, trazido por um empreiteiro da RG chamado Rodolfo, uma empresa pequena assim, média de Minas, que eu conhecia, que trouxe esse deputado, o Vicente, agora não me lembro sobre o nome dele, já deputado de vários mandatos, né? Que deu a entender que para eles não havia problema nenhum, deu que eu continuasse, desde que, mas isso não foi diretamente que me falou, quem me falou foi o Rodolfo, o empresário, o empreiteiro. O deputado diz: para ele, se você se comprometer a garantir $700 mil por mês, eles se empenham na manutenção do seu nome. O senhor se comprometeu? Não, eu falei para ele: Rodolfo, não, nós podemos te apoiar, a gente faz, esquece. Nunca fiz isso, não vai ser agora. Nisso aí não dá para trabalhar. É muito alto o valor? Muito alto, e ninguém trabalha desse jeito. Nenhum diretor trabalhava com... Podia ser com quantias até maiores, mas não assim com regularidade. Com um aluguel. Um aluguel mensal. Metas. Não, você viu que no caso da campanha foram $6 milhões entregues. Em 6 meses, praticamente. Mas isso num determinado momento. Agora, prestações mensais não dá. Isso nenhum diretor tinha, que eu saiba. Né? Se o senhor soubesse, pode ser. E aí o senhor não conseguiu? Não, aí eu falei que não dava. Não. E aí em janeiro, o ministro Lobão, nessa reunião em Buenos Aires, nesse evento em Buenos Aires, me comunicou que o presidente Lula tinha chamado e dito: olha, isso porque como é a área dele, né? A Petrobras é da área do Ministério da Energia, ele falou que ia me substituir. Aí eu falei para o ministro: ministro, mas o senhor sabe do acordo, porque ele é do PMDB, é do Senado. Ele falou: não, do acordo o Lula sabe, mas ele falou que acordos em política são superados. Né? Então depois a gente afirmou ao ministro Lobão sobre o acordo político com o PMDB do Senado. Ao que foi dito por o presidente Lula, lhe disseram que acordos políticos são superados. Então o senhor saiu, o senhor entrou de manhã cedo, diretor, e saiu de tarde, diretor financeiro da BR. Aí a informação que eu tive do Dutra, que foi me buscar, fez questão de me buscar pessoalmente lá na minha sala, né? Eu não tinha informação nenhuma sobre isso. Isso foi decidido num domingo em Brasília. E a reunião do Conselho foi numa segunda-feira. Como é que o senhor sabe que foi decidido num domingo? Porque o Dutra me falou que a reunião tinha sido domingo em Brasília. Aonde? Que local? Em Brasília. Não sei se foi no Planalto, foi na Alvorada. Mas quem teria participado? O Dutra, o Gabriele, o
O Lula, a Dilma e mais pessoas, não sei. Aqui, Brasília, cujo local não sabe, em que teriam participado Dutra, Gabriele, Lula, Dilma e outras pessoas. É isso? Isso. Não sei se o Lobão participou, o Lobão nunca me falou nada. Sabendo se o Lobão participou. Não, o Dutra com certeza, porque o Dutra veio na segunda, a reunião teria sido no domingo, Tá. e na segunda de manhã o Gabriel me comunicou que eu estava fora da diretoria, não tinha jeito, ia ser aprovado pelo conselho, e à tarde o Dutra veio sem eu saber, não tinha informação nenhuma, tanto que o Gabriel me perguntou qual era o meu plano, eu falei, eu vou sair, vou me aposentar e vou embora. E o Gabriel falou, você não quer ir para Londres, não sei o quê, você gosta? Eu falei, olha, a minha primeira intenção o é... O Gabriel ofereceu para o senhor Londres. A Londres o escritório de Londres não tem... Não faz parte do circuito, Não, é aquele cargo de nem assistente, você ficar lá, entendeu? Não era... Não, e eu já estava cansado, quer dizer, porque e aí eu tinha outros planos, estava com plano de sair, havia demanda de trabalho, quer dizer, teria como continuar trabalhando fora, como o Paulo fez e tal, o próprio Dutra. Mas à tarde, para minha surpresa, depois do almoço, o Zé Eduardo Dutra, né, que nessa época era presidente da BR, veio me chamar e falou, vambora. Estou na minha sala, o Dutra quase não falava, era muito tímido. Mas falou, vambora. Eu falei, como vambora? Você não está sabendo? Você é um novo diretor financeiro da BR. Eu falei, que porra de diretor financeiro da BR? Que isso, Dutra? Você está maluco? Não, porra, o Lula indicou ontem, falou. Aí foi que ele contou a conversa, que aí o Lula teria perguntado nessa reunião, bom, e o Nestor, como é que fica? E o Dutra disse, não, olha, tem um cargo, realmente estava vazio, o diretor financeiro tinha se demitido, tinha brigado com a Graça, antes dela sair da BR, então já tinha 6 meses que a BR, o Dutra estava acumulando, que aí o Dutra entrou no lugar da Graça, quando a Graça substituiu o Wildo, e o Dutra não nomeou ninguém, porque a Dilma falou, não nomeia ninguém não, acumula aí. E aí o Dutra aproveitou nessa reunião de Brasília e falou, tem um cargo vago lá na diretoria da BR, que está já há 6 meses sem... Aí o Lula teria dito, quer dizer, isso na informação do Dutra, não, então se o Nestor concordar, ele é o novo diretor financeiro da... Quer dizer, evidentemente que tinham que me consultar, mas aprovaram sem me consultar. Oferecido, na verdade, né? Ofereceu para o senhor o cargo, né? Não, ele não ofereceu. Ele veio me comunicar, mais do que isso. O Dutra. Ele veio me comunicar que ele veio na minha sala para me buscar, para me levar já, ele queria me levar para a BR. Porque a BR é outro prédio, a BR era do Maracanã nessa época. Então o Dutra informou que o Lula disse, se ele quiser o cargo... Sim, claro, a não sei que eu não quisesse dar, não quero ser de jeito nenhum, evidente, mas o Conselho já aprovou meu nome sem ter me consultado, quer dizer. E aí entra a questão que isso não foi dito pelo Dutra, mas foi comentado, pessoas, que isso seria um reconhecimento, quer dizer, por que o Lula mandou me colocar como diretor financeiro em retribuição à liquidação da dívida que eu consegui em 2006 quer dizer, 2006, 2007, né, com a liquidação da dívida com a Chaim, através do contrato de operação da Vitória 10.000. Vamos tentar ver se o senhor recorda. Quem falou isso? Não me lembro. Quem me disse que uma vez, mas isso antes de eu ser substituído na diretoria, que eu teria que usar isso e tal, foi o Sandro Tordinho. O Sandro Tordinho falou, olha, o que você fez teve um valor enorme. Foi um dos que, mas isso foi antes de se efetivar essa troca. Ele só me disse, você tem um trunfo na mão muito grande. Não, entendeu? Mas foi comentado que por que eu fui colocado como diretor financeiro. O senhor não pediu, o senhor ia se aposentar, né? Eu não pedi nada, não, mais do que isso, eu não sabia que eu tinha sido indicado.
Eu soube pelo Dutra, à tarde na reunião do conselho. Então saiu de manhã e já subiu de tarde No dia seguinte já fui para a BR para ser diretor sem a aprovação do conselho? Não, o conselho aprovou. O conselho aprovou assim, mas rapidinho assim? Não, o conselho aprova. O conselho, do mesmo jeito que me substituiu, porque a pauta entra. Esse é o tipo de pauta que não é mandada com antecedência para o conselho. Isso é pauta que é chamada pauta axilar. Que a presidente do conselho pede que a diretoria se retire. E aí coloca, porque a diretoria não pode. A diretoria não participa, a diretoria participa como ouvinte. Sim. Mas nesse momento, quando há substituição de diretores, a presidente ou o presidente do conselho pede que os diretores se retirem e comunica que houve a decisão de substituir o diretor fulano por fulano de tal. Então isso valeu para a minha substituição e valeu para a minha nomeação, porque o conselho era o mesmo. Ele encerrava a reunião de conselho da Petrobras e no final, na última hora da reunião, tratavam-se assuntos da BR que eram de muito menor importância. Claro. Né? Mas nesse dia coincidiu que pela manhã entrou a pauta da minha substituição e à tarde entrou a pauta da minha nomeação no conselho da BR. Então foi rápido, no mesmo dia. Foi no mesmo dia. Pauta Axilar. Axilar. Nunca ouviu essa? O pessoal nunca falou isso? Isso é um jargão da Petrobras. É pauta que é trazida embaixo do braço. Exatamente. É igual o embargo auricular nosso. Muito bem. Não, aí acho que em termos de envolvimento do presidente é isso, porque depois na BR já não. Aí já saiu, o Lula saiu em 2010. Ah não, tem mais um ainda, peraí. Acho que acabei esquecendo, se o senhor tinha mencionado. Sonda. Não, a sonda já foi dito. A sonda... Não, nós temos que entrar para a sonda aqui ainda. Nós não chegamos a falar sobre a sonda ainda. Não, falei que houve, a gente conseguiu, bom, vou repetir. Vamos detalhar depois. Tá. Diga, então. Não, houve sobre a questão de interferência de nomeações políticas, que em 2009 o Fernando Collor, o senador Fernando Collor, passou a ser, quer dizer, acertou com o Lula a indicação do novo presidente Lima. Essa foi uma indicação compartilhada. Isso foi em julho de 2009, mais ou menos. Lima, o Lima Neto, que saiu há pouco da BR. E de 2 diretores. O diretor de serviço, o Zones, que entrou o diretor Zones, e o diretor Sanches. Esses 2 diretores, o presidente Lima, o Zones e o Sanches. Sendo que o Zones e o Sanches foram indicação 100% do Collor. E o Lima foi compartilhado com o Lobão. Tá. Então Lima é Lobão e Collor. E com o patrocínio também do PT, dito pelo Gabriel, o PT Caranguejo, o PT do Nordeste. Porque o Lima é de Sergipe. E também teve o patrocínio do Dutra. Na verdade, quem indicou o nome do Lima foi o Dutra, que não é de Sergipe, mas fez carreira política em Sergipe. E foi apoiado pelo pessoal do Nordeste, o Deda, o Marcelo, a turma que o Gabriel chama dos caranguejos do PT, o pessoal do Nordeste. Mas, formalmente, o grande apoio, quer dizer, o patrocínio era Collor e Lobão. Mas isso foi negociado diretamente. Mas ele tinha apoio também, o Lima tinha apoio do PT Caranguejo, né? PT Caranguejo. Que era o pessoal do Nordeste. Mas isso foi negociado dentro do que você falou do presidente Lula, isso foi diretamente negociado pelo Collor com o Lula. O Lula é que levou para o Collor a questão desse compartilhamento do Lima. Havia uma divisão aí de propina na BR? Não, o Collor é o grande arrecadador, né? Tá. Mas havia arrecadação do... Mas é que a BR não tem uma arrecadação. Sim. Como isso está lá no meu depoimento, quer dizer, os projetos onde houve arrecadação foram
foram a construção de novas bases e a questão do contrato da BTG, da venda de postos na BTG e do Santiago lá em São Paulo. Mas o principal arrecadador, como a área dos zones é a área... Bom, o Zone saiu já depois também porque se indispôs lá com o Collor e entrou outro diretor também indicado pelo Collor. Porque essa diretoria, essas duas diretorias eram do feudo do Collor, né? Mas o grande arrecadador das propinas era o Fernando Collor, foi o Fernando Collor. Tá. Mas assim, como a indicação foi compartilhada, a pergunta é, a arrecadação também era compartilhada? O senhor sabia disso? Eu não sei se havia compartilhamento aí com o Lima, não sei dizer. Tá. Em relação a... Eu sei do Collor. Tá. Collor, com certeza, né? Muito bem. Vamos voltar então para a sonda. Pois não. A sonda. Eu gostaria de um detalhamento um pouquinho maior. Claro que nós conhecemos, o senhor já prestou depoimento lá na Justiça Federal, eu não li o seu depoimento na Justiça Federal, isso eu vou até depois pedir emprestado esse depoimento para ajudar aqui no procedimento. Acho que você que estava comigo, não é? Não. Estava lá. Você estava lá. Mas eu vou pedir